Olá, eu sou a Teresa Amar Ribeiro e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora um tema económico em destaque durante a semana. Neste episódio falamos dos 2 anos da guerra da Ucrânia, feitos exatamente este sábado. A guerra que Putin acreditava que ia durar meia dúzia de dias e que já dura há 730. Já se contam demasiadas vidas perdidas e vêem-se cidades completamente destruídas, algumas já ocupadas pelas tropas russas. Para além das feridas sociais, a economia tem sido abanada por esta guerra e o ouvinte deve tê-lo sentido na sua carteira. Neste episódio passamos em revista o que mudou na economia desde o início da guerra, especificando ainda a energia e o preço do armamento. Para o fazer, convidamos o editor da secção da Economia do Expresso, Miguel Prado. Olá, Miguel. Olá. Obrigada por te juntares a nós aqui em estúdio e antes de começarmos a nossa conversa, vamos ouvir o presidente da Rússia, Vladimir Putin, a anunciar o início da operação militar, palavras suas, e Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, num vídeo que publicou no início da guerra a afirmar que estava em terras ucranianas, tal como o chefe do gabinete presidencial ou o primeiro-ministro. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова Офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! Tomei a decisão de iniciar uma operação militar, foram as palavras de Putin. E no áudio de Zelensky, depois de ter sido acusado de abandonar o país depois do início dos ataques, mostra a sua presença e a do seu grupo e termina com a frase: glória aos nossos defensores, glória aos nossos heróis, glória à Ucrânia. Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal única no mercado. E ainda ficar a saber quanto pode pagar por uma casa, localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito habitação BPI. BPI Expresso Imobiliário.pt. Quem compra e quem vende na mesma página. Miguel, a energia é a área que cobres aqui no Expresso e penso ser importante começar exatamente por aí, desde que no início foi uma das áreas fortemente afetadas pela guerra. O principal problema para as economias europeias foi a dependência do gás russo. Peço que me faças um retrato da dependência europeia desse gás antes do início da guerra e agora depois destes 2 anos. Olá, Teresa. Efetivamente, a Europa tinha uma elevada dependência do gás russo até 2021, quando mais de 40% do gás, que era do gás natural que era consumido na Europa, vinha da Rússia. E a verdade é que houve depois uma diversificação e uma redução, um esforço de redução dessa dependência na Europa depois do início da guerra. E hoje em dia, ou pelo menos dados de 2023, segundo a Comissão Europeia, a Europa depende do gás russo em cerca de 8%. Ou seja, houve um corte bastante acentuado das nossas compras de gás à Rússia, que beneficiou da disponibilidade de gás de outras origens, nomeadamente dos Estados Unidos, mas não só. E de facto a guerra teve esse efeito. Teve o efeito de levar a Europa a tentar cortar relações com a Rússia. Elas não foram totalmente cortadas, porque continua de facto a existir uma importação de gás da Rússia que não está totalmente sob embargo, e, portanto não está proibida. Ainda no ano passado Portugal recebeu também cargas de gás natural liquefeito vindo da Rússia. Mas houve efetivamente esse esforço que resultou. E foi um esforço comum feito pelos países europeus. Foi um tema em que a Europa se conseguiu pôr de acordo e diversos governos que habitualmente têm tensões políticas e estratégicas em várias áreas e em vários temas. Neste tema da exposição de gás, de exposição ao gás da Rússia, houve um consenso ou um esforço comum dos países, dos vários Estados-membros, para
tentar reduzir as compras de gás da Rússia e não alimentar mais esta fonte de receita de Moscovo, que acabaria por ser usada para alimentar a máquina de guerra na Ucrânia. Mas a verdade é que esta subida não começou, esta subida de preços, não começou especificamente com o início da guerra, mas sim antes. Qual é que foi o acontecimento, Miguel, que realmente iniciou esta escalada de preços do gás natural? É verdade, não diria que tenha havido um acontecimento específico, certo. Mas houve em 2021 um início da subida do custo do gás natural a nível internacional e a Europa viveu de forma bastante particular, que tem a ver com a recuperação do consumo de gás e de outros produtos energéticos no quadro da retoma das atividades económicas após a pandemia. Ou seja, o contexto é a pandemia em 2020 provocou uma retração bastante acentuada do consumo de energia. Isso foi visível também no consumo de combustíveis rodoviários, de produtos petrolíferos, e foi visível também no consumo de gás natural. Houve, portanto, um efeito de retração de preço de vários produtos energéticos, mas houve também um efeito de encarecimento, portanto, retração de preço no quadro da pandemia, mas depois, quando a economia começa a recuperar, os preços dos produtos energéticos sobem, mas também sobem os preços do frete, do transporte marítimo. E com essa subida de preços contribui, de facto, para a curva acentuada que vemos no preço do gás natural, sobretudo a partir de meados de 2021, mas depois acentua-se no final de 21 e no início de 22. Quando há o início da guerra na Ucrânia, há um disparo ainda mais acentuado do preço do gás natural, que serve de referência para a Europa como um todo, mas efetivamente a escalada começou em 2021. Antes do início da guerra. Também escalaram, para além dos preços do gás natural, os preços da eletricidade, não só ao consumidor, mas nós sentimos nas nossas casas esse aumento de preços. Agora estamos numa fase mais estável, mas também por estarmos a reduzir o consumo do gás natural, ou uma coisa não está ligada à outra? As coisas estão ligadas. É bastante interessante verificar que os preços grossistas da eletricidade, que servem de base à construção do preço final, depois é usado na venda de eletricidade às famílias e empresas. O preço grossista da eletricidade acompanhou o preço do gás. E isso tem uma explicação, é que boa parte da produção de eletricidade na Europa vem de centrais de ciclo combinado que são alimentadas a gás. Houve, portanto, esse carrossel que levou os preços da eletricidade a terem um pico, um máximo histórico em 2022, no verão de 22, e depois a partir do final de 22, início de 23, iniciaram uma trajetória de descida à medida que a cotação do gás também foi aliviando. E hoje em dia estamos neste momento, fevereiro, com preços de eletricidade bastante baixos, porque por um lado o preço do gás também está muito baixo, o preço das licenças de emissão de CO2 também reduziu e é expectável que assim se mantenha, Miguel? É expectável que se mantenha, no caso da eletricidade, pelo menos na Península Ibérica, nos próximos 2 a 3 meses. É expectável, é isso que nos indicam os contratos futuros, que são um bom barómetro daquilo que pode acontecer ou que se espera que aconteça nos próximos meses. Mas houve efetivamente uma redução de consumo de gás e os dados que nos vão chegando sugerem que essa redução é estrutural, ou seja, que não houve um esforço de redução por parte de algumas indústrias, no sentido de descarbonizar consumos, mas houve uma redução estrutural que se observa hoje e que os especialistas, ou quem vai acompanhando o tema, em algumas situações sugerem que pode estar associada a uma migração de algumas indústrias para outras regiões. Ou seja,
pode estar a acontecer que uma parte desta redução de consumo de gás natural, no caso da indústria, esteja associada ao encerramento de indústrias que deixaram de ser competitivas e que eventualmente podem estar a reabrir noutras regiões do mundo. Isso é visto positivamente pelos analistas? Não, é uma perda quando se perde indústria e emprego porque a energia se tornou mais barata noutras regiões do mundo. Estamos a fragilizar o nosso tecido económico e a nossa economia. Houve uma melhoria da conjuntura de preços na Europa, isso é um facto. O gás natural está mais barato, está muito mais barato do que estava no início da guerra na Ucrânia. A eletricidade está muito mais barata, ou bastante mais barata do que estava durante o primeiro ano na guerra na Ucrânia, mas a grande dúvida é saber que empresas ou que indústrias é que nós perdemos para outras regiões do mundo, certo, como os Estados Unidos, a China. Quais é que podem ser as consequências disso? O que é que foi sacrificado? Essa análise ainda não está feita, ou esse balanço ainda não está feito, mas há um risco de que, com esta redução de consumo que foi pedida pelos decisores políticos europeus, tenha vindo não só um esforço por parte de empresas, cidadãos e administrações públicas de reduzir o consumo e de reduzir o conforto térmico dos edifícios, mas também uma eventual perda de competitividade e que tenha levado alguma da produção industrial da Europa para outras paragens. Esse será um dado preocupante, mas não há ainda números sólidos que mostrem que perdemos X ou Y empresas para este ou aquele mercado. Miguel, vamos então passar aqui para o armamento. Quem beneficia deste conflito acabam por ser exatamente essas fábricas de armamento, maioritariamente dos Estados Unidos. Estas empresas nunca tiveram tantas encomendas como no final do ano passado. Queria-te pedir um retrato deste negócio em época de guerra na Europa. A guerra foi efetivamente uma boa notícia para as empresas do setor da defesa. Nada como olhar para os seus relatórios e contas e perceber, por exemplo, que a Lockheed Martin dos Estados Unidos aumentou o lucro em 21% no ano passado, o que até nem é um aumento extraordinário quando olhamos para outros setores da economia em que as empresas também têm aumentos de 2 dígitos e às vezes 3 dígitos, mas a carteira de encomendas da Lockheed Martin no final do ano passado tinha subido para 150 mil milhões de euros. E outras empresas também da área do armamento e da defesa têm estado com uma tendência similar e que lhes permite e que tem permitido valorizarem-se em bolsa. Grande parte deste negócio está com empresas dos Estados Unidos. Efetivamente também há a indústria europeia no setor da defesa e que também tem beneficiado. Mas as 5 grandes são exatamente, as maiores são norte-americanas e têm de facto beneficiado deste contexto e da necessidade das forças que estão em conflito da Ucrânia e a Rússia de terem acesso às armas e aos equipamentos. E é bastante curioso também que Portugal acabou por beneficiar também dessa disputa de armamento, porque, por exemplo, as nossas exportações de drones para a Ucrânia dispararam no ano passado. Houve também é preciso contextualizar que o valor dessas exportações é residual no total das exportações portuguesas. Claro. Mas se olharmos especificamente para aquilo que Portugal exportava para a Ucrânia em 21 ou 22 e para o que passou a exportar em 23, houve um crescimento bastante acentuado. E esse crescimento veio da exportação de drones. Miguel, para fechar a nossa conversa, eu queria ainda perguntar-te como é que a economia mundial foi abalada por esta guerra. Quais é que são as principais diferenças que nós podemos notar
no dia antes da guerra ter começado e agora que faz 2 anos? Houve genericamente um abrandamento do crescimento económico, mas que tem a ver também com aquilo que falávamos há uns minutos atrás, do efeito e dos efeitos da recuperação pós-pandemia. Quando tivemos a pandemia, houve uma queda brutal da atividade económica. Depois, em 21 e 22, houve uma recuperação, mas aquilo que se vê é que em 22, 23, o crescimento económico abrandou para cerca de 3% a nível global. A economia portuguesa resistiu consideravelmente bem à guerra, mas sentiu também o abrandamento. Portanto, estávamos a crescer mais de 5% ao ano em 21 e 22, abrandámos para 2,3% no ano passado. Esse abrandamento tem a ver com um conjunto de fatores que não são exclusivamente ligados à guerra. A guerra na Ucrânia mexeu, interferiu com as economias. Mas já vínhamos da crise pandémica, como dizias. Porque condicionou a exportação de cereais da Ucrânia. Portanto, um dos nossos grandes fornecedores de cereais em Portugal é a Ucrânia. Isso foi condicionado porque houve exportações da Rússia que deixámos de importar neste contexto de guerra, porque ao querermos na Europa importar menos gás russo, passámos a importar de outras origens. Fica mais caro. E o gás natural liquefeito é mais caro, apesar de ter tido a redução de preço de que já falámos. Mas há um conjunto e uma conjuntura que condiciona as dinâmicas económicas, a logística do transporte. O que é que vai acontecer agora com o desvio das rotas marítimas? Portanto, tende a encarecer o transporte marítimo e os produtos que nós importamos. Ou seja, houve efetivamente um impacto que a guerra teve nas atividades económicas, sobretudo na Europa, mas mesmo a nível global há um efeito, mas o abrandamento não é exclusivamente resultado dessa guerra. Agora, é preocupante, mas os decisores, digamos assim, vão gerindo esta recuperação e vão procurando agora formas de gerir, sobretudo, os desafios que tivemos nos últimos anos, que foi de uma inflação elevadíssima, que já está em desaceleração e nesse capítulo as economias globais têm conseguido dar resposta. De facto, a inflação caiu para valores bastante mais comportáveis pelas economias. Sim, mas foi feito com uma subida de taxas de juros que teve também impactos sensíveis na vida das famílias e no custo de financiamento das empresas. Mas que agora, o que tudo indica, também está a estabilizar essa subida das taxas de juros. Agora há um efeito, passaremos por um período de espera-se de alguma acalmia. Exato. Mas, enfim, não sabemos se uma nova guerra, ou um novo conflito, ou uma nova tensão geopolítica pode voltar a agitar as águas. Vamos esperar para saber. Miguel, muito obrigada. Esta semana é tudo aqui no Economia Dia a Dia. Convido ainda a ouvir o podcast Miguel Sousa Tavares, de viva voz, que comenta o choque e indignação do mundo perante a morte de Alexei Navalny. Sousa Tavares diz que Putin é o autor moral da morte de Navalny, o herói patriota que quis humilhar o líder russo. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins e Tomás Delfim. Muito obrigada aos dois e assim obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para tearribeiros@expresso.empresa.pt. Voltamos já na segunda, com mais novidades económicas. Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Agora
Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal única no mercado. E ainda ficar a saber quanto pode pagar por uma casa, localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito habitação BPI. BPI Expresso Imobiliário.pt. Quem compra e quem vende na mesma página.